Ponto P é interior a um segmento de reta cuja medida é igual a 2 metros. E ele fala que esse segmento tem a medida x. Eu vou fazer um segmento aqui. Vou falar então que este segmento que ele falou que tem medida x, esse x vale 2. X igual a 2. E que o ponto P está dividindo esse segmento em dois segmentos cujas medidas são y e z. Vou chamar esse ponto, sei lá, ponto P aqui. Um dos segmentos é y, o outro pedaço vai ser o z. E o que ele falou, z, ele falou que esse ponto P faz esses dois segmentos que satisfazem essa relação aqui, que o y² é igual a x vezes z. E o que ele quer saber é qual vai ser a razão x por y, que é a chamada razão áurea ou número de ouro. Ele quer que você interprete calcule na verdade quanto vai ser esse número de ouro. O que a gente vai fazer? Bom, se a relação é válida, y² igual a x vezes z, e você tem que o x vale 2, então você já pode escrever que y² é 2z. y² é 2z. Outra coisa que você pode fazer é escrever ou o z ou o y em função do x e do outro pedaço. Como assim? O z é o x menos o y, ou o y é o x menos o z. Tanto faz. Eu vou escolher que o y é igual ao 2 menos o z. Como 2? O total menos o z te dá o y. Se você sabe disso, no lugar do y, eu vou substituir por 2 menos z. No lugar do y, vai entrar 2 menos z. Cuidado, era y ao quadrado, então vai ser 2 menos z ao quadrado, que vai ter que dar 2z. Isso aqui é um produto notável, é o quadrado da diferença. O que você tem que fazer? Quadrado do primeiro, 4. Menos, porque ele está menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2 dá 4, vezes z, 4z. Mais o quadrado do segundo. O segundo ao quadrado vai virar z². Isso se torna igual a 2z. Se você passar esse 2z que está somando para cá, subtraindo, e reagrupar ou rearranjar os termos, você vai ter um z², que ali estava. Esse 2z passou menos 2z com menos 4z, são menos 6z. E o 4 que ali estava permanece. Mais 4 igual a 0. Você acaba de chegar numa equação quadrática, numa equação polinomial do segundo grau. Um jeito de resolver é calcular o discriminante, o delta, que é b², o b aqui vale menos 6, então ao quadrado vai valer 36, menos 4 vezes o a é o que multiplica o z², vale 1, então você nem precisava colocar, vou escrever, vezes o c, que é o termo independente, 4. Bom, 4 vezes 1 vezes 4 dá 16, o que nos torna o 36 menos 16, dando 20. Esse é o delta, ou discriminante. Depois de resolver o delta, como eu acho as raízes daquela equação? O valor z vai ser menos b, vai ficar 6, mais ou menos a raiz do delta, a raiz do 20, sobre 2a. O a vale 1, então sobre 2. Raiz de 20 é um valor que dá para a gente simplificar fatorando.
O 20 é 4 vezes 5, então dá 2 raiz de 5. Raiz de 4 virou 2 e o raiz de 5 não tem o que fazer, deixa assim. Sobre 2. E aí você chega em dois valores possíveis de z. Vai ser 6 por 2 dá 3. E o 2 raiz de 5 por 2 dá raiz de 5. Mais ou menos raiz de 5. E aí vem uma questão. Os dois valores de z são válidos? Não. Por que que não? O raiz de 5 aproximadamente é uns 2,3. Se eu fizesse 3 com mais 2,3, daria 5,3. Como é que você pode falar que um z, que é um pedaço de um segmento aqui valia 2. O pedaço do segmento está valendo 5,3. O pedaço tem como ser maior do que o segmento inteiro? Não. Então esse 3 mais raiz de 5 não é conveniente para a gente. Vou anotar aqui que não convém o valor que está 3 mais raiz de 5. Esse valor que tem a soma aqui não é conveniente para a gente. Logo, o que resta para a gente como z é o... Oh, mas que droga! É o 3 menos raiz de 5. Aí faz sentido. Se você falar o raiz de 5 é aproximadamente 2,3, 3 menos 2,3, tá bom, 0,7 é possível um pedaço de um tamanho que valia 2, um pedaço valer 0,7. Ok. Cuidado, não é isso que ele pediu, ele nem tem alternativa. Você podia falar, bom, mas eu nem cheguei na resposta, nem está certo porque não tem resposta, não foi isso que ele pediu. Se você tem que o y era 2 menos z e você acabou de achar o z, você pode substituí-lo de volta ali, claro, para achar o y. Quem será o y? Será 2 menos o z. O z você acabou de achar como 3 menos raiz de 5. Então você vai fazer 2 menos o 3 menos raiz de 5. Por favor, tome muito cuidado aqui. Você estava fazendo 2 menos z. O z é tudo isso, então é 2 menos tudo isso. Esse menos aqui vai mudar o sinal de tudo que está lá dentro. Logo, o que a gente vai concluir é que o y se torna, se esse menos vai mudar o sinal de todos, menos com menos vai ficar mais raiz de 5. E 2 menos 3 vai ficar menos 1. Então vai ficar raiz de 5 menos 1. Esse é o valor do y. O que ele havia pedido para que a gente calculasse era a razão áurea, o número de ouro, que vai ser dado por x sobre y. Se eu quero calcular o x sobre y, eu vou fazer o 2, que é o tamanho x, dividido pelo raiz de 5 menos 1, que é o valor do y que a gente achou. Lembre-se, não posso ter raiz quadrada no denominador. O que eu vou fazer é uma racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo raiz de 5 mais 1. Eu mudo a operação aqui para cair num produto notável. Veja só. Raiz de 5 mais 1. Raiz de 5 mais 1. Se em cima eu fizer a multiplicação, eu vou ter o 2 multiplicando o raiz de 5 mais 1. Mantenho isso. Se embaixo eu fizer a multiplicação, perceba que você tem a soma desses dois termos multiplicando a subtração dos mesmos dois termos. Isso é um produto notável. Qual? A diferença de quadrados. Você faz o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado vai virar 5. O quadrado e a raiz se cancelam. Menos o quadrado do segundo. O segundo é 1.
ao quadrado dá 1 mesmo. E perceba, 5 menos 1 vai dar 4. O 2 e o 4 dá para simplificar por 2. Então você vai simplificar por 2 aqui, vai virar 1. E por 2 aqui vai virar 2. Logo, a razão que a gente queria, que era x sobre y, que era a razão áurea, o número de ouro, se torna 1 vezes isso, mantém raiz de 5 mais 1, sobre 2, que foi o que restou ali da simplificação. 4 que você dividiu por 2 virou 2. Este é o número de ouro, a razão áurea que ele havia pedido. Nas alternativas está numa ordem trocada, tanto faz, dá na mesma. Falar que é raiz de 5 mais 1 ou falar que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, está tudo igual. Isso era a alternativa B. Esse tipo de problema envolve um pouquinho de geometria nessa relação de interpretar que um pedaço é o total menos o outro pedaço, foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Mas, e claro, a geometria aqui também era essencial, que você visse que uma das respostas não era válida, não tinha como um pedaço do segmento ser maior do que o segmento inteiro. Então, isso era a parte de geometria que você envolvia, mas era muito pequena. A grande questão aqui, o que mais você utiliza nesse problema é álgebra. Você teve que fazer muita conta. Você tinha que lembrar. Bom, primeiro tinha que usar produto notável, depois você tinha uma equação quadrática para resolver, método de resolução não muito legal, por mais que seja simples ou que você tenha uma certa habilidade, porque você já treinou bastante isso, ainda assim um negócio chato, perde bastante tempo. E depois ainda tinha uma racionalização aqui para sumir com a raiz que tinha que lembrar de produto notável, que se você tem uma raiz no denominador que está envolvida numa subtração, você multiplica pela soma. Se tivesse uma raiz envolvida na soma, você tinha que multiplicar pela subtração. Então, lembrar desses passos que estão envolvidos com a álgebra era essencial nesse tipo de problema. Aparece muitas vezes coisas assim, em algumas vezes aparece, então você tem que ter uma certa habilidade, como eu disse, com a álgebra para resolver esse tipo de problema.